Bongás. O deputado Paulão já se retirou, mas agradeço muito a presença dele aqui também. Aos meus colegas Pedro Rossi, Eduardo Faiani, Eduardo Moreira, a minha colega lá na ponta também. Camila, desculpa Camila, meus cumprimentos a todos, acabou de chegar Camila. É um prazer enorme poder participar dessa frente, fazer fileira contra essa reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência que é uma afronta aos brasileiros, que elegeu a injustiça como seu lema. Uma reforma que é o triunfo da barbárie, uma ferramenta de dominação e de opressão dos cidadãos brasileiros. Uma reforma cuja brutalidade contra os mais pobres é motivo de orgulho. A brutalidade com os mais pobres é prova de saber e bom senso. As políticas sociais que antes foram aclamadas nesse país como absolutamente estratégicas para reduzir a pobreza e a desigualdade social, hoje são inúteis, atrapalham o desenvolvimento econômico, atrapalham o crescimento dos negócios. Hoje a palavra de ordem é: danem-se os mais pobres, danem-se os servidores públicos, dane-se a classe média. É isso que essa reforma endereça. Não existe possibilidade dessa reforma ser neutra, não existe possibilidade dela promover um sacrifício igual para todos. O ajuste fiscal no Brasil é para pobres. O ajuste fiscal no Brasil é opressão fiscal. Pobres e, diga-se, a classe média, que parece ainda não ter entendido completamente o que essa reforma vai fazer com as suas vidas. E alguma parte insiste em apoiar essa reforma. Os mais ricos permanecerão intocáveis, inalcançáveis pelo ajuste fiscal. O avanço do envelhecimento tem sido usado como ideia manipuladora da reforma da Previdência. O governo tem usado o aumento dos gastos com os idosos para causar o terror e a insegurança sobre o futuro. O desastre financeiro dessa sociedade seria provocado porque os idosos passam a viver mais do que antes, né? E, portanto, eles se transformaram em seres corrosivos, ameaçadores do progresso, que devem ser descartados por uma reforma que vai tornar a renda dessa população inatingível. O governo acha que a sociedade não está entendendo o que se passa com essa reforma. A quem ela se destina, a quem ela condena a pobreza, a quem ela sentencia de morte. Mas a sociedade está cada vez mais compreendendo isso, né? Está compreendendo muito bem que grupo vai empanturrar os bolsos com essa reforma. Fazer o descarte dos idosos pobres, enquanto se esconde atrás do discurso do privilégio dos servidores, é praticar a hipocrisia, é manipular dados, é obscurecer a realidade. É verdade que nós estamos, sim, numa sociedade que está envelhecendo cada vez mais. Mas isso não significa de uma maneira absurda que nós devamos agora cuidar do abreviamento da vida das pessoas para fazer o equilíbrio fiscal. Há outras alternativas, e os economistas aqui presentes sabem disso. Há alternativas que significam colocar na mesa um programa de combate ao desemprego. Porque se houver um programa de combate ao desemprego, haverá mais trabalhadores contribuindo para a Previdência, mais receita para os cofres públicos e, portanto, a solução através do emprego e da preservação dos salários dos trabalhadores significa um ajuste fiscal benigno para toda a sociedade. Então, o que o governo deveria estar colocando na mesa não é uma reforma da Previdência, e sim uma grande frente de trabalhos para o país. O que o governo deveria estar discutindo conosco agora era um grande projeto nacional de desenvolvimento que levasse
ao progresso técnico, ao progresso científico, que levasse à recuperação e ao progresso da infraestrutura, o desenvolvimento da ciência e tecnologia, que tudo isso nos conduzisse a um aumento da produtividade média da economia, pois a produtividade é a grande variável que combate os problemas de déficit nas previdências de todo mundo. Mas para isso, nós teríamos que ter um outro regime de acumulação, que não fosse centrado no retismo, que não fosse centrado no favorecimento das elites financeiras desse país, e sim centrado no progresso da produção de bens e serviços que atendem à necessidade da população, na produção de serviços públicos que tornassem a pobreza e a desigualdade sacrifícios cada vez menores nas próximas décadas. O que o governo quer é o inverso com essa reforma. Ele está usando este momento para manipular o medo, para impor uma dominação com base num ajuste fiscal inalcançável, porque a proposta de reforma da Previdência não visa fazer ajuste fiscal. Se visasse, não propunha um regime de capitalização. O regime de capitalização é o aprofundamento do déficit, é o aprofundamento da dívida. É isso que mostra o relatório da OIT. Esse relatório mostra que em todos os países onde o regime de capitalização foi imposto à sociedade, não funcionou para nada. Não funcionou para resolver o problema fiscal, não funcionou para resolver problemas sociais, pelo contrário, aprofundou a pobreza e a desigualdade social e levou todas essas sociedades ao caos. O governo deveria ter que nos provar que não há saída menos dolorosa do que essa que ele propõe. Ele está na obrigação de colocar um projeto de reforma e, do lado, colocar os impactos sociais dessa reforma. Os impactos sociais não estão no debate, como se nada fossem, como se não existissem. Que tipo de governo é esse que diz que as pessoas têm que trabalhar mais, que tem que morrer trabalhando, ou se aposentar aos 71 anos de idade, porque essa é a verdade. A idade de 61 anos, ela só cabe no papel. Na vida ela não cabe, porque completar 20 anos de contribuição, 240 meses de contribuição nesse país, se transformou numa miragem. É uma miragem hoje. A idade mínima, além disso, ela é móvel. A cada 4 anos ela vai subir de acordo com o aumento da expectativa de vida. Então, é provável que nenhum brasileiro mais se aposente antes de 71 anos de idade. Essa será a média no futuro. O que significa que nós não teremos mais esse benefício para frente. Além disso, o governo esquece de colocar em todas as suas análises o quanto ele fez para destruir as receitas da Seguridade Social. Todos aqui sabem, mas não custa alertar mais uma vez, que a Previdência, se nós formos somar todos os superávites que aconteceram na Seguridade Social entre 2005 e 2016, 2015, nós encontraremos a soma de 720 bilhões de reais, que poderiam ter sido acumulados no fundo para, nos momentos de depressão econômica, socorrer os mais pobres e os desvalidos pelo desemprego e pela pena de morte, que é uma sociedade gerida por uma política macroeconômica deliberadamente recessiva. Cadê um plano de emprego? Cadê um plano de desenvolvimento para esse país? Não, o que precede é uma reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que só vai atender e incorporar os interesses do mercado financeiro. Eu quero voltar às minhas queixas sobre o quanto o governo contribuiu para esse suposto déficit que ele diz existir. Uma dívida previdenciária de 427 bilhões que não se tem nenhum empenho, nenhuma disposição de resgatá-la. O super refis que foi feito no governo Temer vai custar para os brasileiros entre 2018 e 2020, 543 bilhões de reais. Em 3 anos é isso que vai custar, uma renúncia de 543 bilhões de reais. Não vamos esquecer o resto das desonerações, que vão custar ao país 287,5 bilhões de reais.
Não vamos esquecer que o presidente Bolsonaro, este ano, está querendo fazer uma renúncia para os produtores rurais de 17 bilhões de reais, prosseguindo na sangria das receitas da Previdência, certo? Não vamos esquecer do Repetro, a renúncia que foi feita para as indústrias, para as petrolíferas, no último leilão do pré-sal, que nos custará 400 bilhões de reais, 40 bilhões de reais ao ano, 1 trilhão de reais até 2040, certo? Então, empresas como a Exxon, a State Oil, a Total, a Repsol da Espanha, a CNOOC chinesa, CNOOC, Shell, todas elas foram favorecidas com renúncias à Previdência, o que significa tudo para as grandes corporações produtivas e financeiras e nada para os pobres. Essa reforma é o debate entre os que defendem a democracia. 3 minutos para concluir, dando 15. Essa reforma é o debate em que, de um lado, estão aqueles que defendem a democracia, que entendem que a Seguridade Social é o único respaldo que sobrou na Constituição Federal para proteger os excluídos. E, do outro lado, estão aqueles que claramente e ostensivamente, sem nenhum pudor, defendem os interesses da grande finança desse país. A reforma da Previdência é a última peça, depois da reforma trabalhista, depois da lei de teto dos gastos, depois da implantação há muitas décadas do regime de metas de inflação e do regime de metas fiscais, a reforma da Previdência é a derradeira peça. Esse sim, né? Essa é a bala de prata sobre a população pobre para fazer a opressão fiscal e a vitória de um projeto das grandes finanças, a vitória do projeto político das grandes finanças nesse país, certo? Então, é essa a realidade diante da qual nós estamos. O debate está partido, é um mar em que de um lado estão os defensores da democracia e do outro estão os defensores da barbárie social. Obrigado, senadora. Muito bem, muito bem.